Sérgio, muito obrigado por estar aqui comigo. O Marcelo, mais uma vez aí, meu parceiro Marcelo, a gente fazendo e realizando alguma coisa juntos. E obrigado a todos aí por essa dedicação do tempo de vocês para estar aqui escutando um pouquinho de um assunto que é bacana, que é o balanço entre estética rosa e estética branca, tá? A ideia desses 40, 45 minutos de apresentação, a gente vai ter mais um tempo na sequência para conversar sobre as dúvidas que vocês tenham, é justamente abordar alguns casos clínicos em que a reabilitação estética desse paciente, ela requeria alguma modificação no contorno gengival, tá? E a gente vê muito claramente que, conforme a gente teve não só uma evolução e um aumento na questão de demanda de estética, e quem pratica a parte restauradora evoluiu muito nos últimos tempos, né, com laminados, cerâmicas e tudo mais, e a gente barrou ou chegou num limite em que a resolução estética desse paciente, ela também às vezes era dependente de algum retoque no contorno do tecido gengival. E a gente vê que um tratamento bem executado, um sorriso harmônico, ele está completamente direcionado a essa relação do nosso contorno. Então, a gente vai trazer alguma informação técnica, alguma informação baseada em casuística clínica, e trazendo exemplos, talvez, de como conduzir esse raciocínio quando a gente se programa para fazer essas reabilitações estéticas, né? E, principalmente, poder, dentro desse passo a passo, organizar um fluxo que a gente possa realmente entregar para o paciente ou finalizar o nosso tratamento da maneira com que a gente tenha planejado com muita precisão, tá? Então, vamos lá, eu vou trazer alguns exemplinhos clínicos aqui, mais para a gente despertar um pouquinho a atenção da importância desse entendimento, né? E eu sou uma pessoa que trabalha muito com a parte cirúrgica, mas antes de trabalhar com a questão da parte cirúrgica, e por muitos anos fiz a clínica geral, o fato também de estar junto e trabalhando junto com o Marcelo me abriu muito a visão para esse entendimento da parte reabilitadora, é que mesmo eu fazendo parte cirúrgica, eu tenho que compreender a reabilitação desse paciente da parte branca, digamos assim. Antes de eu começar a oferecer para o paciente um procedimento cirúrgico, eu tenho que entender todo o passo a passo da construção deste plano de tratamento do paciente, tá? E a gente vai montar aqui, eu vou mostrar 3 casos bem rapidinhos, em que a gente traz informações para construir esse planejamento, tá? Eles vão tanto servir para que a gente entenda qual informação buscar e também para despertar um pouquinho nossa curiosidade, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente começa um planejamento, ou eu vou fazer a minha parte cirúrgica, eu tenho que entender, e eu já falei para vocês, a questão da reabilitação da parte branca. Mas como que a gente começa montando essa reabilitação, esse desenho, esse planejamento da reabilitação estética branca? A gente sabe que o sorriso que a gente está montando, ele vai ter uma relação com a dinâmica dos lábios do paciente e, obviamente, ele está dentro de uma face do paciente. Então, quando a gente monta um plano de tratamento, ou a gente está trabalhando em cima de uma fotografia, como vocês estão olhando aí agora, essa fotografia, ela já está alinhada no meu computadorzinho com algumas referências da face do meu paciente. Não é uma fotografia que a gente tira somente da boca do paciente e depois organiza. Não, é uma fotografia que quando eu organizo, eu alinho ela dentro do meu computador, ela tem que ter pelo menos 2 referências. Uma referência é o centro da face desse paciente e a outra referência é a parte horizontal, o plano horizontal desse paciente. Ou seja, essa minha fotografia, ela tem que estar alinhada com a face desse meu paciente, para eu não incorrer o risco, de repente, de trabalhando ou trabalhar numa fotografia com alguma inclinação, e vocês vão entender muito bem isso aí. Quando eu olhei esse caso clínico aqui, a primeira visão, olhando a boca do paciente, depois a fotografia, sem ter alinhado ela, era que eu tinha um sorriso que estava balanceado em termos de direita e esquerda, eu não tinha inclinação muito desse sorriso. E a ideia da paciente era fazer
aumento de coroa clínica, diminuir um pouquinho esse sorriso gengival. Então, dentro desse planejamento, talvez, sem alinhar a fotografia com a face do paciente, a solução melhor clínica dessa paciente era isso aí. Pequeno aumento de coroa, dentro do limite clínico de não expor a raiz, e a gente já vai comentar isso aí do paciente. Algumas alterações da parte restauradora, incisal, você vê ali o canino, lateral, precisando de um leve retoque, mas basicamente um tratamento que ele é simétrico quase, né, a distribuição. O que eu estou fazendo do lado direito é o que eu estou fazendo do lado esquerdo do paciente para entregar isso aí. Só que vamos lá o seguinte, olha só quando eu faço o mesmo tratamento, só que agora em cima de uma fotografia que foi montada ou foi alinhada de acordo com a face da paciente. Então, eu tenho fotografia de face do paciente e essa fotografia alinhada com o plano das pupilas do paciente, ela vai me dar a percepção de como esse sorriso ele está se encaixando nessa face. E agora sim você vê que eu tenho uma diferença até bem razoável entre lado esquerdo e lado direito do paciente. Um lado esquerdo muito mais baixo, lado direito muito mais alto. E agora, como é que fica esses mesmos procedimentos? O mesmo aumento de coroa clínica, as mesmas restaurações. Eu não posso colocar essas restaurações como eu estava fazendo, mas eu posso movimentar essas restaurações agora de maneira a deslocar elas em sentidos opostos para que o resultado dessa minha reabilitação, desse meu tratamento, ele deixe o sorriso do paciente um pouquinho mais equilibrado com a face do paciente. Eu vou continuar fazendo aumento de coroa, eu vou continuar fazendo pequenas restaurações, mas você vê que o resultado ele passa a ser um resultado dentro do planejamento que combina muito mais com a face do paciente. Então, primeiro ponto é montar um plano de tratamento e levar em consideração as referências de face desse meu paciente para eu começar essa montagem. Linha horizontal, linha média desse paciente. Tá ok? Legal. Vamos lá para mais um exemplo aqui. Paciente com queixa de sorriso gengival, incisivos centrais quadrados, tá? O periodontista já chega seco para cortar a gengivinha do paciente para deixar esse dente mais longo, tá? Duas queixas que encaixam, sorriso gengival, dente quadrado, vamos tirar a gengiva e deixar um dente mais longo. A gente sabe, vocês estudam ali na parte restauradora, que uma proporção legal do incisivo central entre largura e comprimento é ter uma proporção próxima de 80%. Inclusive, a gente tem aquelas reguinhas, que são aquelas reguinhas prontas, que nem essa reguinha de Chu, que me dá essa proporção. Ou seja, quando você olha ela encaixada nos incisivos centrais ali, você vê que a largura está quase chegando no preto. Se você cortar em altura quase chegando no preto, significa que você vai dar para esse dente essa proporção próxima de 80%, que a gente considera como uma proporção estética. Beleza, mas vamos lá, antes de cortar essa gengiva do paciente e fazer o aumento de coroa clínica, vamos lembrar dos princípios que a gente começou a trabalhar logo atrás ali. Qual que eram os princípios? Alinha essa fotografia com o rosto do paciente. Isso já foi feito, horizontal e vertical. E a partir disso, Ricardo, como que a gente segue? Qual que é o próximo passo? Eu já alinhei ela, o que eu faço na sequência? Primeira coisa que você tem que descobrir no plano de tratamento desse teu paciente é o seguinte, uma formação bem simples. Aonde fica a ponta do incisivo central ideal para esse teu paciente? Parece que eu estou falando prótese total, não parece? Mesmo princípio, quando você está montando e desenhando na cera para ter uma prótese total nova do paciente, uma das primeiras coisas que você faz é tentar adivinhar, ou não adivinhar, ou definir, né, a borda incisal dos incisivos centrais. E no plano de tratamento digital é a mesma coisa. A gente começa a desenhar toda a sequência agora, descobrindo qual que é a posição incisal ideal desse meu paciente. Eu posso avaliar lábio em repouso do paciente para ver esse comprimento incisal. Eu posso testar a fonética do meu paciente. A fonética vai me ajudar, inclusive, a testar contra o lábio inferior pronúncia de F e F, esse comprimento. Eu posso até simular com leves acréscimos temporários de resina nos incisivos centrais, ou se não, terços faciais. Então, existem N maneiras diferentes para conseguir definir essa posição incisal. Por que isso aí, Ricardo? Porque é o seguinte, ó, quando eu defino
esses 80% e eu vou cortar a gengiva, obviamente eu não vou definir esses 80% somente contra o tecido gengival, porque se o ideal do paciente é ter a borda dos incisivos centrais um pouquinho mais baixa, eu vou terminar esse tratamento com um dente muito longo. Uma vez que eu cortei a gengiva, eu acabei de prejudicar o trabalho de quem vai fazer a parte restauradora na sequência. Então, esse desenho aqui, eu tenho que saber aonde que ele começa. E aonde ele começa é sabendo dessa borda incisal, se ela tem que vir mais para baixo ou não, tá? Vamos dar uma olhada numa foto lateral e ela é bem fácil da gente perceber uma coisa. Se você pegar desde o segundo premolar até o central, eu tenho basicamente uma linha reta. Eu não tenho curvatura desse sorriso. O meu canino está extremamente desgastado, lateral, central. Não tenho nem guias funcionais corretas desse canino do meu paciente. Premolar desgastado. Se eu fosse recuperar não só questão das guias funcionais desse paciente, mas tentar ter uma curvatura do sorriso em que as bordas incisais têm um leve acompanhamento com o lado inferior do paciente, o que é um dos quesitos que a gente considera extremamente estéticos na busca de um sorriso. Se eu recuperar isso aí, o que é que eu tenho que fazer? Talvez eu tenha que começar esse sorriso com a borda dos incisivos centrais um pouquinho mais para baixo. Aí sim, a partir dessa definição, a gente vai estabelecer uma curvatura, a partir desse ponto, uma linha em que as outras incisais vão ser delimitadas. Aí eu vou poder trazer esse canino mais para baixo, devolver a guia, eu vou ter uma relação de incisal com o lábio inferior desse paciente. E olha só que bacana, a gente estava fazendo um aumento de coroa clínica, correto? A gente ainda vai fazer, só que muito menos. A gente vai cortar muito menos gengiva, porque a gente vai trazer essa borda incisal mais para baixo para esse paciente. Em cima desse nosso desenho básico, você vai fazer o desenhozinho de cada um dos dentes, fazendo as medidas para que seja feita a cirurgia ou tirando as medidas para que seja feito o enceramento e a parte restauradora desse caso. Beleza? Então tá. Segundo exemplo, olha lá, e a resolução agora é só seguir o que a gente acabou planejando aí, um sorriso muito mais sexy, mais bonito, mais harmônico, justamente por recuperar não só a função, como essa relação de sorriso com os lábios do paciente. Primeiro caso foi da face. Segundo caso foi a gente delimitar bordinha incisal. Qual que é a sequência? Eu já falei que era a questão da curvatura, mas vamos trazer isso aí mais em evidência. Opa, peraí, eu acho que eu pulei. Aí, já tem um slide pulado aí. Legal, eu vou trazer o último caso de exemplo rápido aqui, para a gente começar realmente a trazer a casuística maior. É o seguinte, olha só. Alinhe essa fotografia horizontalmente, tá? Vou definir a posição dos incisivos centrais e a partir disso eu vou desenhar a posição das demais incisais. Por que isso aí? Porque é a partir dessa posição da incisal que eu vou buscar as cervicais dos dentes. A partir dessa posição da cervical que eu vou saber se eu vou recobrir raiz ou se eu vou fazer aumento de coroa clínica, que é a minha parte de cirurgia. Quando esse paciente me foi encaminhado, o requisito ou o que eu teria que executar era o seguinte: se fosse, Ricardo, tenta recobrir esses caninos um pouquinho, essa raiz exposta de lateral, canino e premolar, você pode fazer isso? Posso. Tecnicamente, eu consigo executar um recobrimento radicular e jogar a margem gengival ali no término onde o esmalte está terminando. Perfeito. Só que isso é interessante se eu pensar na reabilitação depois protética desse meu paciente. Vamos dar uma olhadinha agora na solução, tá? Uma vez que a gente definiu o borda incisal do paciente, a gente começa a fazer uma curvatura do sorriso que vai acompanhando o lábio inferior. E olha lá, canino, premolar, segundo pré, totalmente instruído. Se eu faço essa correção, significa que aquela borda cervical que uma vez ela estava exposta e com a margem com retração gengival, a hora que eu jogo todo o conjunto para cima, eu vejo que a posição gengival, para mim, estava bem razoável para a gente terminar fazendo uma reabilitação estética aí, bem equilibrada, tá? Então, alinhamento de face, definição de posição incisal e depois você vai buscar curvatura do sorriso.
essas três referências, por mais boba e simples que pareça, ela muda muito os tratamentos que a gente oferece. Tá? Dentro dessas guias básicas, que você vai procurar por posição dentária, forma de dente, coisas que você já sabe, já trouxe há muito tempo. É simples, mas ele impacta muito o resultado estético dos tratamentos que a gente vem buscando. Só a partir desse conceito que eu vou executar cirurgias para esse nosso paciente aí. Tudo bem? Então, vamos lá trazer mais alguns exemplos clínicos para que isso aí fique, de certa forma, um pouquinho mais claro dentro dessas coisas simples que a gente está trazendo, tá? Olha lá, um caso aí que o Marcelo me encaminhou, trouxe para a gente trabalhar. Deixa eu só ver aqui. Não, opa, passei demais aqui, vai ter que ter animação de novo. É um caso clínico que a paciente ia casar, ela chegou falando que tinha 60 dias para terminar o tratamento nosso, porque em 90 ela ia casar. O Marcelo olhou isso aí e falou assim, ó, primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, seria a ortodontia, tá? É o melhor caminho para você, para ser mais conservativo na questão, depois de você preparar a lente de contato, com menores desgastes e tudo mais. Ah, bom, sabe como o paciente é quando ele tem esses prazos, casamento, acho que ela não ia casar se não fosse o tratamento odontológico, né, Marcelão? Não, brincadeira. E aí a gente teve que fazer a reabilitação dela. Eu perdi um slide, ele vai aparecer no final de novo, que é o do sorriso do paciente, mas olha essa discrepância que a gente tem entre o lado direito e esquerdo. Um sorriso com um lado muito mais alto. Basicamente, eu tenho um display gengival grande mostrando de um lado, eu tenho bastante aumento de coroa para fazer, e o outro lado eu não tenho nada de aumento de coroa clínica. Para equilibrar, o trabalho no outro lado é basicamente restaurador. Tá? Então, justamente essa questão do equilíbrio. Marcelo fez um mock-up para a paciente. O mock-up feito sempre antes da cirurgia vai te dar um sobrecontorno da resina de mock-up sobre o tecido gengival, então às vezes a posição do Zenith fica mais volumosa, é difícil às vezes para o paciente perceber ou a gente perceber esses leves alterações que no final do tratamento, quando você tirar a gengiva, obviamente o dente vai ter um perfil menorzinho, então sempre tem que observar muito essa questão. Esse é um dos motivos que eu não gosto de utilizar o mock-up como meu guia de aumento de coroa clínico, principalmente para esses casos, tá? Eu prefiro fazer com o compassinho de pontas secas medindo, a gente já vai ver alguma questão nessa sequência aí, assim, tá? Olha lá, mas pelo menos curvatura alinhada, paciente tendo uma noção do que ele vai receber ao final do tratamento, e aí vou eu executar aumento de coroa clínica, mas basicamente somente em um dos lados da arcada do paciente, tá? Abriu, expôs o tecido ósseo, vamos fazer o nosso desgaste. Como eu estou reduzindo, obviamente, a margem gengival, eu vou ter que ter, dessa nova posição da margem gengival, 3 milímetros de distância da crista óssea. Então, eu vou ter que desgastar o osso também. Mas vocês têm que pensar que não é só esse desgaste no sentido apical. O osso, ele não pode terminar com uma borda ou um degrau muito volumoso. Você também tem que biselar aquela bordinha. Então, você tem que desgastar no volume apical e se o osso for um pouquinho mais grosso, você tem que desgastar no volume vestibular também, tá? Por isso, tenham muito cuidado quando vocês fazem aqueles aumentos de coroa clínica intrasulcular. É bacana, parece que é mais rápido, não é mais rápido, só que quando você faz esse aumento de coroa, desgastando o osso intrasulcular, você fica muito limitado para desgastar o volume vestibular, para biselar o osso. E se você não biselar, você vai ter um pouco de reincidiva desse caso. Olha lá, e aí eu vejo que o osso ele sobe ou encontra a raiz bem biselado ali nessa bordinha, tá? Legal, ó. Aumento de coroa clínico realizado. Você vê a diferença entre um lado e o outro, aqui assim. O canino que eu acabei de fazer aumento de coroa clínica parece muito mais longo do que o canino do lado oposto, tá? Por que isso aí? Porque o outro canino ainda vai receber procedimento reconstrutivo restaurador e ao final do tratamento eles vão ficar com o mesmo comprimento, tá? Uma semana de pós aqui,
50 dias de pós-operatório. Normalmente, para aumento de coroa clínico, a gente espera entre 80 e 90 dias para começar a parte restauradora. Esse é um dos poucos casos que a gente antecipou justamente pela agenda mais apertada da paciente para a gente fazer aí. E aí, o mesmo template que eu usei ali para fazer a minha cirurgia, com aquelas medidas, é o mesmo templatezinho que o Marcelo está usando para fazer enceramento, para fazer as guias dele de desgaste e tudo mais. Olha lá, controlando todas as modificações. Ou seja, o que a gente se propõe a fazer para o paciente a gente consegue controlar todos os passos, tá? Depois do preparo, o novo mockup como temporário aqui do paciente, procedimento de moldagem, o Marcelo pode falar isso aí com muito mais propriedade do que eu. E aí a nossa, acho que aí é recém-instalado, né, Marcelo? No dia da instalação e uma semana de recuperação do paciente. Olha lá, sorriso equilibrado e o trabalho final. Beleza, quando a gente olha o trabalho final, você ainda vê que eu tenho uma diferença, mas principalmente na dinâmica labial desse paciente, né? Um lado, os lábios estão muito mais próximos, do outro lado, os lábios muito mais distantes um do outro. O plano oclusal está equilibrado e a gente sempre balanceia essa questão de face e lábio do paciente. Você vê ainda, ó, parece que um lateral é um pouquinho mais longo que o outro, e Por que isso aí? Porque o lábio sobe um pouco mais do outro lado. Não está extremamente simétrico, ele tem uma leve assimetria, mas dentro dessa assimetria a gente está buscando harmonizar dente, lábio e face do paciente, tá? Olha só o sorriso inicial da paciente. Esse era o sorriso aqui que me escapou o slide ali de trás. Olha a diferença que eu tenho entre um lado e o outro para chegar no tratamento que a gente chegou do paciente, tá? Então, essa é a ideia sempre a gente partir. Alinhamento de face, definição do incisivo central e depois uma nova curvatura do sorriso, tentando seguir o lábio inferior do paciente aí, tá? Legal, ó. Muito cuidado no alinhamento, tá? Se você alinhar de maneira arbitrária uma fotografia intrabucal do paciente sem alinhar com a face do paciente, você pode incorrer nesse tipo de erro aqui que eu estou mostrando. Tem dois graus de diferença esse alinhamento em relação à face. Parece que a arcada está alinhada, mas na verdade a arcada não é alinhada, a arcada é bem desequilibrada. Por isso que quando você manda ou tira a foto, que é a foto close-up do paciente, ou você olha a boca do paciente, a gente tem que ter esse entendimento, senão o que a gente vai construir no final, parece que está tudo bacaninha, o paciente sorri, a arcada continuou com essa discrepância entre lado direito e esquerdo, tá? Então, muito cuidado nesse sentido quando a gente faz esses alinhamentos aqui. Legal, então vamos para o próximo caso aqui. Deixa eu só buscar a sequenciazinha. Ó, caso direto, reto, bacana, dentinho quadrado, gengiva reta, precisando de uma boa dentística, esse caso aqui, olha só, sorriso gengival, e aí entra mais uma vez um leve toque da parte gengival para que eu consiga devolver uma proporção correta para esses dentes. Eu não tenho que alterar muito a posição dos incisivos centrais, eles estão muito próximos da posição ideal, a gente vai basicamente aumentar esse término cervical aí do paciente ou fazer esse recontorno do término cervical. Aumento de coroa clínica pura e simples, tá? Esse é um caso, quando a gente fez a tomografia do paciente, que a cortical óssea era cortical bem fina. Ou seja, eu consigo fazer um aumento de coroa clínica intrasulcular, porque eu não vou correr o risco de terminar com aquela cortical com um degrau grande ali embaixo. Então, a gente faz a tomografia com afastamento labial para definir esse tipo de abordagem. Então, o aumento de coroa clínica foi feito com uma pontinha de piezo que desgasta o tecido ósseo ali assim, tá? Então, esses 3 milímetros que eu preciso de distância biológica foi obtido de maneira bem conservadora, mas não se engane, porque não é tão simples ou fácil de fazer, ele é trabalhosinho, às vezes é mais rápido abrir retalho e fazer aberto, mesmo com as suturas, do que fazer ele totalmente fechado. Em algumas situações, você reduz o osso, não consegue biselar, o acabamento não fica tão bacana
quando às vezes a gente abre retalho, então a gente só deixa para fazer realmente com um retalho fechado de maneira conservadora quando o osso ele é bem fininho, tá? Então está aqui o pós-operatório imediato da paciente, saiu disso, já alterou o tecido gengival, agora eu tenho já a gengiva mais saudável e o paciente pode fazer a parte restauradora com uma proporção já dentária, um display gengival um pouquinho mais harmônico aqui. Então, putz, muito bacanas, restaurações bem executadas, feitas, mas o toquezinho da gengiva ali é fundamental para a gente ter um resultado de proporção dentária correto aí, tá ok? E aí um último casinho para a gente trazer, porque é o seguinte, a gente fala muito de aumento de coroa clínica, mas nem todos os casos a gente está retirando tecido. Hoje é muito comum a gente trabalhar com pacientes com retrações gengivais. Então, ao invés de eu tirar tecido, eu tenho que reconstruir e puxar esse tecido para baixo aqui assim, tá? Vamos lá para a fotografia do paciente. Primeiro de tudo, alinhamento de face. Linha média está ok. Agora, aonde que está a borda incisal? Bom, aqui você já olhou e matou, mas realmente se a gente parar um segundinho para pensar, você vê que o corredor bucal vem muito bem desenhado, lá do molar para pré-molar e tudo. O que começou a acontecer quando eu cheguei nos caninos? Cara, o canino parece que não cresceu, está curto, os centrais estão curtos. Então, para eu ter uma curvatura que acompanhe um lábio inferior, e aí você pode começar a checar guias funcionais também, e você vê que uma coisa começa a bater com a outra, tá? Eu poderia trazer esses dentes um pouquinho mais para baixo, tá? Então, todas as medidas ou o desenho que eu vou fazer, aquela proporção de 80%, elas vão ser construídas em cima dessa linha aí que a gente está delimitando agora, tá? Em questão de tecidos moles, só para a gente perceber aqui alguns detalhezinhos. Olha a diferença, principalmente, do meu lateral. Eu tenho o zênite gengival de um lateral bem coronário, o outro zênite está bem alto ali assim. Papila, tenho diferença de papila grande entre um outro, tá? Então, tem algum trabalho gengival aí que a gente possa fazer para melhorar essa distribuição antes de fazer realmente a reabilitação estética da paciente. E aí entra o meu templatezinho, né? A minha solução restauradora ali assim, ó, dente 13, tá vendo que o dente 13 estava bem palatinizado? Vai ganhar volume de novo, né? Na proporção dentária, proporção áurea, quando eu olho de frente, cada um vai ocupando um espaço diminuto aí no nosso corredor bucal, tá? Vamos fazer um pouquinho de aumento de coroa do lado oposto e aí vamos fazer também um leve recobrimento gengival no nosso lateral, um pouquinho no nosso canino ali no 13 e no 12, tá? E esse é o nosso template que a gente entra com a cirurgia, mesmo template que o Marcelinho usa depois para fazer o enceramento dele e as facetas em cima ali desse caso. Então, tem um template que o Marcelo pode usar e um template que cirurgicamente eu vou usar para começar na cirurgia. Essa medida aqui, ó, ela é super simples da gente executar clinicamente. Olha os dois centrais, qual que é a medida que o Marcelo me entregou? 10 milímetros, legal. Tem um compasso de pontas secas, que é um compasso de inox cirúrgico, você esteriliza ele, esse compassinho eu uso na cirurgia. Quando entra na cirurgia, eu meço os 10 milímetros e marco a posição do zênite gengival de maneira precisa. Para os dois centrais, depois marco o lateral, marco o canino. Eu sei exatamente onde que eu tenho que cortar a gengiva. Sem precisar fazer aquelas guias impressas, que às vezes dentro, eu sei a necessidade que às vezes nem todo mundo tem ou entra na questão do fluxo digital. Às vezes você oferece um tratamento do paciente e aí você tem um custo muito alto só da guia, que o paciente não pode pagar aquilo, né? Então, cara, a gente trabalha muito no mundo analógico e não significa que o mundo analógico ele ou ele é pior. Eu considero, dentro da maneira com que a gente trabalha, com esses templates e as medidas ali, que a gente completa casos com uma precisão enorme, que não deixa nada a perder, ou às vezes até é superior às guias que a gente usa de maneira cirúrgica. E o interessante é o seguinte, esses 10 milímetros que eu estou marcando e estou cortando a gengiva, depois que eu abrir o retalho, por exemplo, se eu opto por fazer retalho aberto,
Qual que é a distância da crista gengival que deveria ficar dessa borda ali? Não é 3 milímetros a tua distância biológica? A gente pode variar isso, mas vamos adotar agora como 3 milímetros. Então, significa que durante a cirurgia, depois que você cortou a gengiva com 10 milímetros da borda incisal, levantou o retalho, a tua crista não deveria estar 3 milímetros acima, apical? Ou seja, se você pegar o mesmo compassinho de pontas secas e ao invés de 10 jogar para 13, você pode checar a posição da crista óssea, o quanto que você precisa desgastar aquela crista com extrema precisão, tá? Mesmo em casos que ainda não restauraram a posição da borda incisal. O Marcelo, aquela borda incisal vai acrescentar acho que 0,5 de milímetro depois. Mas mesmo sem ter essa borda, sem fazer mock-up, sem guia de cirurgia, você está executando com precisão todo o tratamento do paciente e no final essa construção biológica vai combinar com a construção restauradora ali do caso clínico, tá? Legal? Então aí a gente precisa do enxerto conjuntivo, a gente foi buscar um conjuntivo da região do palato, um enxerto subepitelial. Quando a gente abre esse alçapão aqui e vai tirar o conjuntivo, esse detalhezinho aí é só uma diquinha muito simples. A gente abriu uma janela e agora vai tirar o conjuntivo. A gente não tira o conjuntivo bem borda com borda, a gente tira o conjuntivo um pouquinho mais apical, deixa 1,5 milímetro e 2 de batente ali de conjuntivo. Para que serve isso aí, Ricardo? Quando você fechar a janela vai encontrar esse batente de conjuntivo e não vai colabrar para dentro do defeito que você acabou de provocar, né? Do espaço vazio que você acabou de promover retirando o conjuntivo. Então, aí a gente consegue retirar o conjuntivo, fechar o retalho e você vê, ó, o retalho não entrou para dentro do efeito. Por quê? Porque eu tenho aqueles 2 milímetros de conjuntivo, aquela faixinha ali que seguraram o nosso alçapão, a nossa janela, de não colabar ali para dentro, tá? E aí, conjuntivo trazido para a parte anterior, a gente tunelizou o nosso conjuntivo, trouxe, aliviou o tecido e jogou ele para baixo, tá? Obviamente, a gente tem que trazer um pouquinho mais, 1 milímetro pelo menos, 1 milímetro e um pouquinho mais coronário, porque na cicatrização eu tenho uma leve reincidiva, às vezes da posição marginal ali assim. Uma semana de pós-operatório, vamos aguardar, e aí 90 dias o tratamento pode ser entregue para a paciente. Olha que bacana, tá? Eu tenho um nível cervical muito equilibrado entre os dois lados, um tratamento que combina ou que possibilitou a qualidade das cerâmicas atingir o seu melhor, a distribuição bacana, a combinação de bordas incisais com lábio da paciente. E agora o que a gente precisa ainda nesse caso, você vai ver que a adequação dos pontos de contato, do bom perfil de emergência, da modificação do biotipo gengival no lateral, uma gengiva um pouquinho mais gordinha ali, essa papila com o desenho correto, ela com o tempo tem uma boa chance de preencher o espaço ali assim. Só que isso demora 8, 9, 12 meses, a gente acompanha, eu tenho só 90 dias do pós-cirúrgico, daqui a pouquinho essa papila volta e preenche esse espaço aí, a gente vai ter um tratamento totalmente equilibrado dessa questão de estética branca com estética rosa. Bom, em resumo, a ideia do tema nosso era justamente fazer esse estalo, anda junto, né? O planejamento cirúrgico e o planejamento restaurador tem que ter esse entendimento, balanço entre estética branca, estética rosa, fundamental para que o que vocês estão aprendendo ou o que vocês estão desenvolvendo atinja o melhor. Se você é um bom restaurador, né, mestre das resinas, faz bem faceta, você vai ver que em algum ponto o contorno gengival vai te ajudar. Se você é um bom periodontista, opera legal, você vê que essa compreensão da distribuição, onde que você vai alterar a gengiva também, ela é importante para que você execute num nível de estética maior aí esses tratamentos, tá? Acho que agora a gente está aberto aí a algumas perguntas. Eu não sei se o Marcelo já deu uma filtrada aí no que o pessoal gostaria de perguntar. Fiquem livres para perguntar o que quiser, dentro da possibilidade, se eu souber, eu respondo aí, Marcelão.
Eu não estou te escutando, acho, Marcelo. Oi, tá me Ah, escutando? agora sim. Aí, beleza. Tá perfeito. Legal, legal. Inicialmente eu queria, nessa minha primeira entrada aí, te agradecer o convite, por você ter aceitado. Às vezes até fico meio sem graça de pedir as coisas, de tanto que você me ajuda, colabora comigo, mas e agradecer essa doação do seu tempo para que a gente transformasse isso num bem maior, que é a doação das pessoas. Agradecer pela parceria clínica de consultório, isso eu vou falar publicamente, né, de você ser meu parceiro, meu sócio aí durante esses 15 anos praticamente aí que a gente está junto, Sim, isso. e que cada vez que eu vejo, assisto uma aula sua, revejo os nossos casos clínicos, cada vez me deixa mais é, satisfeito e orgulhoso de ter você como parceiro, cara. Sim, para mim de verdade, você sabe disso, é um orgulho para mim falar que eu trabalho com você, tá? Com relação à parte específica clínica, eu até convidei o professor Sérgio Fará, que é o professor da periodontia da faculdade. Inclusive, inclusive não, talvez não, mas com certeza ele tem as suas colocações e as dúvidas e questionamentos que podem engrandecer ainda mais o que você colocou e que você postou aí. Tá? Então, vou passar a palavra para o professor Sérgio, um grande amigo também, um grande parceirão aí de universidade, tá? Vai lá, Sérgio. Castiga. Não, Ricardo, acho que você tem uma didática completa, né? Você consegue fazer uma abordagem com uma visualização clínica muito simples, né? Você consegue trazer uma filosofia para algo muito palpável, assim, clinicamente. Isso é tudo. Isso é tudo. Isso aí, para quem trabalha nessa área perioprótese, né, ou periodentística, né, ter essa abordagem, esse raciocínio, né, que envolve as duas abordagens aí é muito gratificante. Eu queria realmente te agradecer e assim, eu vou fazer para você fazer um comentário assim. Até que ponto esse planejamento fotográfico, né, utilizando linha bipupilar e linha média, até que ponto eu posso trabalhar simplesmente com linhas, né, dentro do meu ali PowerPoint, um procedimento simples para o clínico, Isso. né? E a partir de que momento eu preciso ter um DSD, uma abordagem mais trabalhosa? Então, é interessante a tua pergunta, porque acho que quando a gente começou a desenhar, é interessante essa história, porque quando a gente fazia reabilitação, o Marcelo lá para trás, envolvendo o implante, implantes imediatos, ou mesmo essas reabilitações, qual que era a dificuldade que a gente tinha? Mandar um enceramento para o laboratório e receber aquela informação de enceramento correta. Então, a gente mandava, na verdade, uma coisa muito ampla para o técnico. O técnico recebia aquilo e ele criava a partir da cabeça dele, mas com pouca informação de onde que tem que ser criado, né? E aí, por sorte, ou acaso, eu estava num curso, eu conto essa história, estava num curso lá do Murilo Calgaro, eu fiz ele em 2010, 2011 para aprender a aplicar cerâmica. Eu não sei o que eu estava fazendo lá, sério mesmo, assim, eu fui lá, eu olhava só técnico, eu olhei assim, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas estava divertido, né? O ambiente é legal, o Murilo é sensacional e tal. E aí entrou um cara para dar uma aula ao vivo,
que era de São Paulo, amigo do Murilo, que o Murilo falou assim, ó, pessoal, para o técnico saber fazer o enceramento e tudo, a gente precisa de uma fotografia com algumas referências e tal. E aí entrou o Christian Coachman para fazer uma aula via Skype da casa dele, usando bermudão lá, falando sobre a dita da cruzinha. O que é a cruzinha? Ele pegava a foto da face do paciente, linha pupilar, linha média, e aquela cruzinha ele trazia para foto de close-up e ele desenhava no modelo. Tem como desenhar aquilo no modelo. E ele falava assim, ó, por mais que a gente monte no articulador, isso aqui para mim é uma informação muito importante, porque o tempo inteiro que eu estou trabalhando no modelo, eu consigo ver o plano do paciente. Às vezes tem paciente que realmente tem essa discrepância entre o lado direito, e você tira uma moldagem, você pega na mão, a moldagem, parece que não tem problema. E esse planejamento que a gente usou, a gente começou a evoluir e fazer ele de maneira artesanal, e a gente faz até hoje usando o Keynote ou o PowerPoint. A gente não usa nenhum software pago, a gente não usa nenhum outro sistema, por alguns motivos. Primeiro deles, a gente já está acostumado. E o segundo deles, que eu considero mais importante, e esse eu acho que é mais importante mesmo, a gente treina as nossas habilidades de percepção do tratamento estético do paciente quando a gente faz o planejamento. Se eu sento na cadeira e eu estou ali tentando perceber onde que tem que ser as incisais, como desenhar melhor uma curvatura, e aí eu vejo que um lado ele é mais baixo que o outro, e eu vou ter que alterar um pouquinho para ficar harmônico, e depois eu vejo, puta, eu sou o pério, e aqui tem uma baita retração, será que eu consigo? Não, acho que não consigo cobrir tudo, talvez parcial, então vamos diminuir um pouquinho. E aí a gente começa a confrontar a nossa habilidade, as técnicas que a gente tem, num tratamento que ele é aplicável. O que a gente desenha, a gente sabe que a gente vai oferecer aquilo para o paciente. E o legal é que quando você pratica isso aqui, você vai praticando essa percepção estética, vai praticando. É a mesma coisa de quando eu entrei na faculdade para ver assim, ó, molar e pré-molar, aula de anatomia 1, botaram na minha frente pré-molar e molar, eu não sabia o que era o quê. Né? Eu sabia que isso aqui é dente de trás, isso é dente da frente. Demorou 1 hora para eu saber que aquilo era pré-molar e depois molar. Demorou mais 2 dias de estudo para eu saber que o molar era direito, não era esquerdo, ou era superior ou inferior. Aí demorou muito mais desenho e escultura para eu aprender a reproduzir aquilo. Mas a gente praticou. E aí hoje a gente senta, a gente aprende tudo de cerâmica, adesivo e cirurgia. E a hora que você tem que montar um planejamento estético, você não confronta essa habilidade que você devia ter praticado. Então, o planejamento, quando a gente faz ele digitalmente, né, no computador e começa a fazer esses desenhinhos, cara, o cérebro funciona muito nesse sentido, ajuda muito. Hoje, né, eu demorava 1 hora e meia para fazer um desenho que ficava ruim. Hoje a gente demora 5, 6 minutos, depende do caso, mais tempo, mas a gente bate o olho porque treinou, né? Eu continuo fazendo o mesmo preparo dentário que eu fazia, a mesma cirurgia que eu fazia, não mudei nada. Né? Não evolui muito pouco, mas agora a percepção estética de onde mexer, ele melhorou muito praticando planejamento digital de graça. Na verdade, o PowerPoint, cara, de graça, né? Você só tem que ter as fotos da maneira correta para trabalhar bem, né? Tem alguns quesitos da foto. Né? O Marcelo sempre comenta quando ele fala de fotografia, né? Você não pode começar um planejamento num paciente que está com o sorriso de lado, sorriso muito para cima, né? Senão você não percebe um corredor bucal. Então, tem uns padrões de fotografia, mas eu acho que foi uma das coisas que mais impactou na qualidade de tratamento que a gente oferece para o paciente é o planejamento. E essa ferramenta de autodesenvolvimento, digamos assim, né? Uma bacana. Pergunta muito legal para a gente falar. Ricardo, só para dar uma complementada aí, né? E você explicou perfeitamente a situação, mas é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem que, no meu caso, por exemplo, eu não sou periodontista, eu não faço nada de pério. Eu tenho conhecimento de pério, sei mais ou menos aonde pode chegar, que eu aprendi com vocês o tempo todo, mas essa comunicação ela também é importante, né? Como é que a gente consegue se comunicar? Então, às vezes, simplesmente fazer uma linha ou outra ali, tudo bem, mas como é que eu me comunico, Ricardo? O quanto eu precisaria
levar exatamente essa foto aí, ó, onde é que eu posso levar minha borda incisal, onde seria interessante que você levasse sua borda cervical, o seu zênite cervical. Então, essa comunicação interdisciplinar, ela é bem válida e bem importante, né? Então, acho que também seria só um complemento da questão dos desenhos digitais aí, para que a gente tem usado e de uma forma bem simples, né? A gente tem trabalhado o mais simples possível, o mais analógico possível, né? Porque é a nossa realidade, a realidade de 98 ou 99% da população, então é assim que a gente também tenta ensinar, né? Isso, e a gente fala, Ricardo, eu não tenho máquina fotográfica para fazer, né? Eu tenho um computador, poderia trabalhar no PowerPoint, mas não tenho máquina fotográfica. Cara, todo mundo pede documentação, né? Vai pedir documentação, peça para o teu técnico de laboratório esse padrão de fotografia. Conversa com o Marcelinho depois, pede para o Marcelinho. Qual é o padrão? 3 fotos, né? Lava em repouso, afastado, mata 90 isso aí, casos, resolveu. E a foto bem pronta para você trabalhar tranquilo. Resolveu. Legal. Mas isso aqui é legal, ó. Isso aqui foi uma mudança de jogo para a gente, né, Marcelo? Tem informação da cirurgia, informação da reabilitação, você pode mandar para o teu técnico isso. Provavelmente o cara não vai mandar um enceramento fora disso, né? A gente passa isso aqui, o enceramento vai vir muito pertinho do que a gente está oferecendo aqui, ou está planejando, né? Ou preciso. Então, legal, planejamento mesmo. E essa era a ideia. Nesse caso, especificamente, aí que está na imagem, que você comentou com pasta de ponta seca, né, para fazer. No momento da cirurgia, essa incisal não está pronta. Isso. Né? E aí o compasso ele se perde ali, né? Não perde. Porque olha só, Sérgio, olha aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, tá? Eu tenho 10 milímetros da borda que o paciente tem hoje, incisal, né? O Marcelo e eu sei que esses dentes eles vão ser reconstruídos aqui 0,3, 0,5. No final, a medida total desse dente vai ter 10,5. Então, já está descontado essa margem que não foi reconstruída ainda. Ok. Ok? E esse é que é o legal. Porque tem casos em que, por exemplo, o lateral e o canino estão muito mais reduzidos, estão totalmente quebrados. E daí, qual que é o parâmetro que eu vou usar para fazer o aumento de coroa clínica? Você fica perdido. Só que se você tiver a medida aqui, aí você sabe, não, então esse lateral, se ele está muito curtinho, então, se o lateral fosse, sei lá, agora mexi até na foto. Se o lateral fosse curtinho assim, ó, eu sabia que a medida ia ser menor, mas a cervical ela vai ser entregue exatamente onde precisa ali para o paciente. Então, é essa a ideia. O template funciona nesse sentido. E essa linha da curvatura, isso é feito no olho, na mão? É isso. A linha da curvatura, eu acho que é a parte onde é que a sensibilidade nossa ela é mais trabalhada. Acompanhando o lábio, né? Uma vez você definiu a posição dos incisivos centrais, aí você vai manualmente desenhando, tentando buscar o lábio. E sempre essa curva ela é simétrica. A gente tem muita assimetria no rosto. Eu acho que são poucos pacientes que são simétricos. Você desenha uma curva bem certinho para um lado, se você replicar para o outro lado, você vê que a diferença é enorme. Então, você sempre adapta conforme o corredor bucal do paciente vai. Às vezes é um pouquinho mais alta a curvatura, mas saber desenhar uma boa curvatura das incisais, ele é um das chaves aqui do resultado, né, Marcelão? Da paciente. Perfeito, exatamente. Que dá a harmonia do sorriso. Legal. Ricardo, a gente está finalizando o tempo aqui. Obrigado, cara. Obrigado, como eu disse, disponibilizar o seu tempo. Eu sei o quanto é corrido sua vida, cara. Sua vida de professor. Mas professor, pai até não, porque os filhos agora estão viajando. Então, mas eu sei o quanto você é dedicado para tudo que você faz. E eu sei o quanto o seu tempo é precioso. E agradeço pela participação de todo mundo. Peço de novo, se quem puder, quem está assistindo, que doe, que seja R$5, R$10, R$15, não importa o quanto você puder ajudar, porque se a gente pensar que a gente está doando às vezes R$15, a gente está dando
5 quilos de alimento para uma família que não tem nada, né? Então, que às vezes que é muito pouco para a gente, é muito para as outras pessoas. Então, a gente tem o intuito dessas lives, dessas palestras, justamente para poder oferecer algo de bom para você, conteúdo riquíssimo. O que o Ricardo passou, ele faz isso nos cursos dele. A gente está fazendo isso de uma forma gratuita, simplesmente pedindo a colaboração de vocês. Tá E bom? aí, Marcelo, deixa eu só fazer um reforço, que tem eu peguei e atendi um paciente de emergência esses dias e ele me contou uma coisa que me chamou a atenção. Ele parou no sinaleiro, aí chegou um cara pedir dinheiro para ele puxou assunto com o cara. E aí, assim, e como é que tá a coisa? Ele falou assim, o pedinte, né? Falou, desculpa, eu não peço dinheiro. Daí ele falou, mas o que você faz? Não, eu cato recicláveis e não tem papel para eu catar mais. As lojas não estão funcionando, então eu não cato papelão. E eu não ganho mais comida de restaurante, que os restaurantes não estão funcionando. Por isso que eu estou pedindo dinheiro. Então é engraçado, esse é um período assim que a gente vê as famílias que são com necessidade, com a necessidade delas lá em cima, então realmente é importante a gente poder ou fazer alguma coisa que não custa nada para a gente mesmo, né? Então é isso aí. Obrigado, Marcelo, Sérgio, forte abraço para vocês, parabéns pela iniciativa aí. Vou deixá-los aí continuar, que acho que eu não posso atrapalhar o próximo. Imagina, foi sensacional, Ricardo. Sensacional. Gente, só lembrando aí, quem estiver doando vai estar concorrendo, a partir de R$30 vai estar concorrendo a alguns prêmios e brindes aí que os nossos apoiadores e colaboradores estão fazendo aí. Tá bom, pessoal? Valeu! Beleza?